Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 174 do Enem 2017, prova azul. Antes, um recado. Se você gostar da resolução, dê um like para nós. Se inscreva no canal. A questão fala: o gráfico apresenta a taxa de desemprego em percentual para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então aqui está a taxa de desemprego. Começando aqui, do mês de março de 2008, mês 03, levantando uma vertical aqui pelo 03, você encontra a taxa 8,6. O mês de abril, mês 04, 8,5 e assim por diante. Até 2009, nós temos aqui janeiro de 2009, 0109, taxa 8,2%. Fevereiro, 8,5%. Março, 9%. E finalmente, abril, que é o mês 04, 8,9%. A pergunta é: a mediana dessa taxa de desemprego no período considerado, março de 2008 a abril de 2009, foi de. Então, nós temos as alternativas em percentual. O conceito de mediana é um conceito da estatística que não deve ser confundido com média. A mediana é um conceito geométrico. Nós temos que primeiro contar quantos dados nós temos aqui do março mês de março de 2008 até abril de 2009, ordenar. E atenção, se a quantidade for uma quantidade ímpar, a quantidade de dados for ímpar, e você vai ter que ordenar sempre os dados ordenados, e a mediana é o termo central. Por exemplo, uma quantidade ímpar, você considera os dedos de uma mão, você tem 5 dedos, uma quantidade ímpar. O termo central é o terceiro, quando a quantidade é ímpar. Se for uma quantidade par de dados, por exemplo, considere as duas mãos, você vai ter 10 dedos. Como é uma quantidade par nas duas mãos aqui, você vai ter dois termos centrais. Então, a mediana para uma quantidade par de dados que você vai ordenar é a média aritmética entre os valores dos dois termos centrais. Observe que nas suas duas mãos tem 10 dedos e o quinto e o sexto são dois termos centrais. Vamos resolver então com calma agora. Para calcular então a mediana, a primeira coisa é contar quantos dados nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uma quantidade n igual a 14. São 14 dados, é uma quantidade par de dados. Agora nós vamos ordenar esses 14 dados. Vamos usar a ordem crescente. Já coloquei aqui para facilitar do primeiro até o 14º. Isso aqui pode ser feito de maneira simples, só colocar de 1 até 14 e embaixo colocar numa ordem crescente. Quem é o menor número aqui? Observando aqui de baixo para cima, aqui, o menor tem a menor altura, acontece aqui em dezembro. 6,8 é o menor número, é o primeiro. Depois, com o auxílio de uma régua que pode ajudar em qualquer prova, você vai subindo aqui. Subindo, nós temos aqui depois de 6,8 o 7,5. Então, o segundo aqui, 7,5. E nós percebamos que não tem mais 7,5. Quem é o terceiro aqui? O terceiro é o 7,6, ó, 7,6. E junto com o 7,6, aqui no mês de agosto, tem também no mês de novembro outro 7,6. São dois dados, então o quarto é também 7,6. Quem é o quinto? O quinto é 7,7. Está aqui 7,7. Quem é o sexto? O sexto é 7,9. Não tem 7,8, tem aqui 7,9. E quem é o sétimo? O sétimo é também 7,9, porque nesta altura aqui, 7,9, nós temos aqui junto, próximo aqui, outro 7,9. Depois 8, 8 não tem, mas tem 8,1, ó, 8,1. O oitavo número então é 8,1. 8,2, tem 8,2 aqui, ó, no mês de janeiro de 2009. 8,2 é o nono. Tem que tomar muito cuidado, senão errou, dançou. Quem é o décimo aqui? O décimo
é o 8,5. Nós temos 8,5 aqui do lado direito, no mês aqui de fevereiro de 2009, e outro 8,5 aqui do lado esquerdo, no mês de abril de 2008. Então tem que colocar os dois, 8,5. Quem é o 12º? É o 8,6, que está aqui, ó, no mês de março de 2008. Depois, o 13º é o 8,9, né? 8,9, e o maior número, o maior percentual aqui de desemprego, maior taxa, é 9%. Vamos colocar então o 14º, 9%. Nós temos aqui 14 dados. E o que é então a mediana? A mediana você vai observar que é a média aritmética dos dois termos centrais. Como eu tenho 14, a metade de 14 é o sétimo, mas o sétimo não é o único termo central. O oitavo também é. Por que o sétimo e o oitavo são dois termos centrais? Porque antes do sétimo existem 6 termos. Ó. Você tem aqui 6 termos antes do sétimo e depois do oitavo, pode contar, você também vai ter 6 termos à direita. Então, não existe um único termo central, existem 2 termos centrais. Aliás, o termo central se encontra por esta regra aqui, ó, os 2 termos centrais, sempre que a quantidade for par. Por exemplo, por que tem a for? Porque você não poderia, digamos, quem é o termo central se eu tivesse 120 termos? Quantidade par. Eu faria 120 dividido por 2, vai dar 60, é o 60º, e o seguinte, o 61º. Por isso é bom guardar essa regra aqui. Aqui no caso é fácil de visualizar, mas com 120 termos é mais difícil. Por isso é que tem uma regra prática aqui. Vamos calcular então a mediana. Quem é a mediana? A mediana é igual, como diz aqui, a média aritmética entre os valores dos dois termos centrais. Não é fazer 7 mais 8, 15, é fazer assim, o valor 7,9 somado com 8,1, que é o oitavo, e dividir por 2, porque é média aritmética entre os dois valores centrais. 7,9 com 8,1 dá 16. 16 dividido por 2 é 8. Então, 8 é o percentual aí que vai representar a mediana. A mediana, por definição, é a média aritmética entre os dois termos centrais, 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Então, a resposta aqui vai ficar 8%. Vamos marcar a alternativa correta. Resposta 8%, alternativa B de bola. Vamos marcar então a alternativa B de bola. Se você gostou da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.